O comendador e de Max surgiam das profundidades do seu coração, indecisas e estranhamente saudosas. Pequeno grupo de criados esperava no pátio, como outrora fariam escravos a chegada do novo senhor. Cumprimentou-os risonha, mas não chegou a distingui-los realmente, continuando abismada na contemplação do ambiente. Subiu a escadaria com passadas firmes e desenvoltas. No salão de espera, mobilado com arte severa, dois grandes quadros a óleo despertaram-lhe a atenção, provocando-lhe benévolo sorriso. Allan Kardec se estampava em um deles, o olhar perscrutador irradiando inteligência e ponderação, lembrando remotos iniciados celtas, enquanto que o outro a bondade do comendador Barbedo deliberara fosse o nosso, dada a estima que nos unira no passado. Ela a ambos ofereceu carinhoso ósculo de boas-vindas, atirando o ar nos dedos unidos em flor e prosseguiu rumando o interior, como familiarizada com o labirinto de corredores e salões. À proporção, porém, que se aproximava dos aposentos do centro, notara Miguel que a jovem empalidecia, enquanto penosamente se acentuava a singular comoção que a cometera a chegada, provocando-lhe tremor nervoso. Resoluta, abria portas e desvendava aposentos com certeza absoluta, como se desde muito se habituasse a fazê-lo. De súbito, porém, passando, desenvolta, pelo rico salão de recepções onde se encontrava ainda aberto um rico pleiel com a partitura que muitos anos antes fora tocada pela última vez, enquanto uma flauta de prata jazia abandonada sobre o mesmo, encaminhou-se para a pequena sala de estar que deitava portas para os alpendres do jardim, e cujas janelas, agora de persianas corridas, quando abertas deixavam penetrar para o interior as galhadas das roseiras floridas, plantadas ao longo de toda aquela fachada. Pamela abriu-as possuída de insólita sofreguidão e voltou-se abruptamente, nervosa, para outra porta que se desenhava em ângulo imediato, a qual, semi-encoberta por pesado reposteiro verde malva, deixava visível, no entanto, um quadro com moldura negra onde o perfil de linda mulher, aos 20 anos de idade, trajada de vaporosas vestes nupciais, era seguido desta compungida inscrição: Neste aposento morreu Esmeralda. Não o profaneis. Orai por ela. Junto, Antônio Miguel, ansioso, contemplava a recém-chegada, como que lhe perscrutando a identidade espiritual. Esta, porém, acalmava-se a pouco e pouco, pois que sorria. E, em dado instante, retirando o quadro e passando ao acompanhante, investiu para a maçaneta de cristal, abriu-a com estrépito e penetrou o recinto vedado, os modos rudes, repentinos, como assustados. Rico aposento de casal em estilo manuelino apareceu a seus olhos dilatados e penetrantes, como se sua alma antes vislumbrasse o interior de si mesma, enquanto, no umbral, o negro observava, silencioso. Mas, tão significativo era o desalinho em que se encontrava o leito, como, de resto, toda a dependência, que não se pôde ela conter e interrogou, grave, porque jamais recompuseram este aposento. Ah, explicou Miguel, emocionado, foi pela manhã. Eram 8 horas. A senhora acabara de levantar-se. Ainda ali se encontram os objetos de que se utilizou para a primeira toilette. E acolá, no salão, o piano ainda aberto, com a partitura que acabara de ensaiar, como era hábito antes de deixar os aposentos. Meu senhor comendador jamais permitiu que alguém os tocasse, pobre senhor Barbedo. Seus sofrimentos deveriam ter sido bem atrozes ao perder a filha, para que se deixasse assim dominar por uma saudade sentimental. Murmurou tristemente, alongando o olhar pelo recinto em desordem até ao alto da parede do fundo, onde um painel, retratando a formosa Esmeralda em tamanho natural, traduzia com perfeição a fascinante beleza de que fora dotada, graças às cores vivas da pintura. Minha senhora, suspirou timidamente o humilde servo, a dor que abateu meu velho amo é intraduzível em linguagem humana. Oh!
Parece-me ainda ouvir seus desesperados gritos ao longo destes corredores, imprecando os céus, blasfemando contra Deus, a interrogar entre expressões soluçantes e raivosas de perfeito demônio, o coração dilacerado no mais profundo do seu ser. Por quê, Senhor Deus? Por que me castigaste assim? Por que isto pôde acontecer? Se te ofendi com meus atos de impiedade, que culpa teve ela? Por que não me feriste tu, mas só mim? Por quê? Por quê? Ele sofreu tudo o que há de mais insuportável dentro do mundo para destroçar um coração humano. Como não enlouqueceu de vez o pobre comendador ou não sucumbiu sob o golpe atroz, somente o sabe a misericórdia do Todo-Poderoso, que veio em socorro dele. O meu generoso amigo professava a doutrina espírita, caro Miguel, e os adeptos desse credo consolador sabem sofrer, porque elevem a Deus o coração ulcerado, nas irradiações da própria fé, com que lhe rogam forças para os testemunhos inapeláveis. Sim, minha senhora, é verdade. Mas, na ocasião a que me reporto, não professava ainda. Só mais tarde, depois que o senhor Dr. Bezerra veio buscá-lo, levando-o a contragosto para a corte, pôde conhecer e adotar essa doutrina de amor e redenção, resignando-se, então, ao irremediável. Sim. Recordo-me de ter ouvido de minha mãe, que muitas vezes se aprazia em narrar seus primeiros tempos de espírita. Mercê de Deus, hoje estará desfrutando no além a paz a que fez jus durante o acervo das ríspidas provações que suportou. E fruirá, de certo, justas alegrias ao lado da sua tão querida Esmeralda. Antônio Miguel sorriu, enigmático, enquanto a nova proprietária prosseguia. Desejo habitar as mesmas dependências de Esmeralda, meu caro Miguel. Este será o meu quarto de dormir. Providência para que minha bagagem suba. Eu própria recomporei este aposento. Senhora, tendes, pois, coragem de habitar estes mesmos aposentos. Oh! Tantos anos são passados e ainda hoje sinto horror. Eu fui testemunha, senhora. Acolá, à porta da alcova onde... Sim, Miguel. Providência é a subida de minha bagagem. O velho servo afastou-se em silêncio, depois de polida e humilde vênia. Mas, se Pamélio o tivesse observado ao retirar-se, verificaria que ele ajuntara discretamente as mãos, elevando-as ao céu em gesto piedoso, ao passo que murmurava, enquanto duas discretas lágrimas lhe umedeciam as pálpebras. Louvados sejais, meu Deus, que me concedestes vida para presenciar a sua volta. Capítulo 4. Max 1. Passaram-se alguns meses desde a venturosa manhã em que o sombrio solar de Santa Maria recebera de retorno, reencarnada na pessoa de Pamela, a benção inestimável da presença da sua antiga senhora. Durante os primeiros dias, a novel proprietária mantivera-se recolhida, absorta na leitura das recomendações constantes do testamento que a tornara possuidora da fazenda, e, particularmente, do diário íntimo do comendador, onde importantes segredos de família e revelações de suma gravidade foram escritos propositadamente para ela, a orientá-la para sucessos futuros. Com a sucessão dos dias, porém, visível transformação operava-se não só no interior da velha residência, mas até mesmo na mais afastada área de plantio. Dir-se-ia que as velhas dependências despertaram para nova fase de utilizações depois do letárgico pesadelo que durara cerca de 60 longos anos. E, conquanto conservasse carinhosamente as relíquias tradicionais da família, como bachelas, mobiliário de estilo, coleções de arte, câmaras e gabinetes preferidos e, principalmente, os objetos de uso pertencentes à bela Esmeralda, Pamela imprimira em tudo com o encantador da sua própria personalidade, afastando tanto quanto possível as lembranças amargurosas do nefasto pretérito às inspirações do seu idealismo espírita evangélico, assim despertando sugestões sadias e renovadoras para um presente sereno e um futuro promissor.
compreendendo, outros sim, as probabilidades da enorme área agrícola que lhe viera às mãos e, como espírita, a grave responsabilidade que assumira perante as divinas leis ao ser empossada de tão grandes riquezas, concordou com a própria consciência em prestar de boa mente ao Senhor o testemunho das mesmas, como também prestar o da pobreza, na qual nascer e viver até ali. Orou, portanto, elevando-se em comunhão plena com seus guias espirituais, ao Todo-Poderoso Criador, suplicando inspirações e ensejos de bem aplicar, no seio da sociedade como na intimidade do lar, o empréstimo que o seu lhe fazia, tornando-a depositária da fortuna dos antigos barbedos. Comovidos e atentos, aqueles lúcidos obreiros da vinha celeste não lhe recusaram a mercê, pois que haviam sinceros propósitos, entrando todos a lhe perscrutar as possibilidades e tendências aproveitáveis para o caso, visando a sagrada programação de intuições, e a mim mesmo incumbindo de uma vigilância direta e permanente a fim de lhe facilitar os nobres anelos, sem, todavia, interferir no seu livre-arbítrio, desmerecendo-lhe os méritos que pudesse adquirir segundo as normas por que se conduzisse na sublime peleja. Dispus-me então a observá-la, valendo-me da autoridade de que fora investido, examinando seus atos, perscrutando-lhe os pensamentos e intenções. A estas discretamente incentivando-se as percebia razoáveis, através de fugazes intuições, ou advertindo-as sob o mesmo sutil processo, não raro também durante sonhos inteligentes, se porventura se deixava arrastar pelos impulsos generosos, mas pouco comedidos e prudentes, do seu temperamento franco e confiante em excesso, pois que Pamela possuía coração simples e angelical, incapaz de ações menos sinceras, tornando-se credora, por isso mesmo, do incentivo que lhe concedíamos. Assim foi que havia em conferência com seu administrador e demais auxiliares responsáveis, discutindo a necessidade de substituir os métodos agrários empregados nos serviços da fazenda, por antiquados e ineficientes, por outros mais modernos, harmonizados com as necessidades impostas pelo progresso. E isso ao fim de que o patrimônio de Santa Maria viesse a consolidar, agora, a tradição de lavoura fecunda, e celeiro rico e abençoado que fora noutros tempos. Será urgente, sugeria, surpreendendo pelo certo dos conceitos, ela que, ainda ontem, vivera a existência penosa de uma grande cidade, onde jamais se cogita de assuntos agrícolas senão à hora do almoço ou do jantar. Quando escasseiam hortaliças, será urgente transformarmos nossos campos em messes abençoadas onde o Senhor Jesus gostaria de demorar seu divino olhar, louvando nossos esforços por produzirmos abundância de produtos para quantos nos cercam. Não me seduzem lucros excessivos, cobiçando para mim mesmo vida faustosa e pródiga ao embalo dos prazeres mundanos. Ao contrário, não conservo ambições de ampliar os haveres deixados pelo Sr. Barbedo senão no sentido de conservar o suficiente para desenvolver um programa humanitário e fraternal junto dos que trabalham e sofrem dentro da sociedade, os quais não podemos desprezar, segundo os princípios filosóficos e religiosos que expus e as recomendações do mesmo Sr. Barbedo, lavradas em testamento, as quais ele próprio receberia do nobre espírito de sua filha, com quem se comunicava, segundo afirma em seu diário íntimo, frequentemente, por via mediúnica. Aprovo os seus projetos, minha senhora, honrosos e humanitários, dignos de uma descendente de Barbedo. Estou ao seu inteiro dispor, ansioso por emprestar minha colaboração ao programa estabelecido. Como pretende, porém, iniciar? Adveio o capitão Inácio, admirando as disposições varonis da corajosa jovem. Bem, principiaremos a renovadora peleja demolindo os miseráveis casebres em que residem estes pobres colonos, e que datam ainda dos tempos do comendador. Tomaremos a inadiável medida de construir novas habitações, pequenas residências mais confortáveis e higiênicas,
capazes de extirpar os complexos de humilhação e inferioridade que se observam nesses infelizes trabalhadores agrícolas, tão abandonados sempre do amparo que lhes é devido pelos valorosos proprietários. Eu me sentirei humilhada e contrafeita perante minha própria consciência, capitão Inácio, residindo neste solar esplêndido, enquanto os obreiros das minhas searas sofrerem insolúveis penúrias naqueles tugúrios de miséria e opróbrio, que a colar distingue estigmatizando nossos campos tão formosos na sua exuberância produtiva, com seus vultos desoladores evidenciando desconforto e abandono. Sim. Aplicaremos leis humanitárias e protetoras ao trabalhador de nossas eiras. Facultaremos amparo social às suas famílias, educação conveniente a ele próprio como aos seus familiares, reformando tanto quanto possível o seu primitivo modo de existência a fim de que se sinta confiante e esperançado nas ardentes lides campestres, despreocupado da deserção para os grandes centros industriais, abandonando a lavoura, que, necessariamente, se ressentiria, decrescendo com tal abandono. Vejo que alimenta ideias avançadas no plano social, minha senhora, e felicito-me por partilhar das mesmas. Percebo que se inspira, com efeito, em diretrizes modernas e muito democratas, o que equivale dizer, humanitárias e fraternas. Compreendo, por isso mesmo, que muito há a realizar-se em Santa Maria. E para a eficiência de tal programação sugiro a presença urgente de um técnico consciente e experimentado. Pamela sorriu, pensativa, alongando as irradiações mentais para muito distante do gabinete onde a conferência se realizava, mesmo para muito longe de Santa Maria, e respondeu, suavemente enternecida. Sim, capitão Inácio. Há urgência de um técnico. E prefiro que seja europeu. Havemos de mandá-lo vir da Suíça. E Max Niemeyer chegou finalmente a Santa Maria, por um apoteótico entardecer do mês de abril, quando os aromas festivos dos jardins engalanavam os ares com a ardência das suas manifestações. Somente então fora ele informado de quem, realmente, requisitara suas experiências de agrônomo para a rica mansão, uma vez que, temendo ferir-lhe as possíveis suscetibilidades, Pamela incumbira aqueles auxiliares das providências para sua vinda para o Brasil, tal como sabia ser o seu mais ardente desejo, preferindo, porém, manter-se em plano discreto. Confessou-se encantado e feliz o jovem europeu, conquanto surpreendido. E ao se abraçarem efusivamente, risonhos e felizes quais ternos amantes separados desde muito, ambos intimamente se confessaram que a comoção de que se sentiam possuídos era algo de mais vivo e enternecedor do que seria de esperar. Nenhuma sombra de dificuldade para o entendimento linguístico que se fazia indispensável viera arrefecer a satisfação de que se sentiam invadidos. Entenderam-se em Esperanto, magnificamente, agora que pessoalmente se conheciam, como antes através da correspondência epistolar e da literatura. E capitão Inácio, amigo do progresso e cioso da boa figura que se prometerá apresentar por toda parte, por uma ética toda pessoal que entendera desenvolver, bem cedo fez de Max um dileto amigo. Pois a amabilidade de Pamela, que começara a guiá-lo pelos meandros sutis e futurosos do precioso idioma, permitiu-lhe palestras e entendimentos muito úteis e interessantes com o jovem suíço, para as operosidades que se faziam mister na fazenda. A vida, então, começou a decorrer ativa e febrilmente em Santa Maria. Max era culto, inteligente, desambicioso, dinâmico. Dir-se-ia haver acumulado na própria personalidade os séculos de experiências que são o mais eficiente patrimônio dos povos europeus. Aos mais delicados impasses atendia com facilidade e acerto. Os mais complexos problemas que se lhe antepunham na sua nova carreira, solucionava-os com prudência e eficiência dignas de menção. Em Santa Maria sentiu-se como em seus aprazíveis cantões ou em seus exuberantes vales. Era-lhe tudo familiar e grato ao coração. Amava aqueles sítios, percorreu-os, sorridente e simpatizado,
A cavalo ou a pé, a pele muito branca a cristar-se ao sol rigoroso, os olhos muito azuis e muito ternos, quais os de um adolescente, protegidos contra a inclemência da luz por grandes óculos escuros, dos quais se fizera inseparável. Renovou a propriedade, rápida e eficientemente. Remodelou práticas antiquadas, reeducou antigos hábitos, ampliou programas, dedicando-se a um labor incansável, em cada detalhe das realizações apresentadas, demonstrando aquele padrão inconfundível do idealista lógico e construtivo, empenhando-se no trabalho exaustivo com devotamento intraduzível. Como alguém que reencarnasse desejando a própria consciência como a divina legislação testemunhar disposições novas para novas e inadiáveis resoluções, assim ressarcindo graves distúrbios de um passado espiritual remoto, deslizes de etapas reencarnatórias só reparáveis através dos testemunhos árduos de operosidades conscienciosas e honestas. Pamela, que era espírita culta e lúcida, familiarizada com os segredos da doutrina excelsa que tudo explica e desvenda em torno da alma humana e seus destinos, e, ao demais, esclarecida sua mente vigorosa por jactos de intuições inconfundíveis, talvez mesmo reminiscências do passado por ambos vivido em existências pretéritas, compreendia-o plenamente, ao vê-lo grave e sóbrio em todas as atitudes, dedicado à fazenda sem outras ambições senão o desejo de bem servir, fazendo brilhante jus, portanto, ao salário que percebia. Ela amava-o profunda, ternamente, nele reconhecendo a sublime realização das suas aspirações de moça. Mas o jovem Niemeyer, amável e perfeito cavalheiro, que lhe escrevera outrora da velha e nostálgica Zurique tão doces epístolas em Esperanto, buriladas de encantadoras insinuações amorosas, esperançado em porvir risonho, agora que o se transportara para seu lado, como tanto parecera desejar, mantinha-se irritantemente discreto, alheado dos antigos sonhos, não deixando jamais transparecer suas impressões ao avistá-la, tal se houvera decepcionado a conhecia pessoalmente. E assim acontecera, realmente. Sentia-se diminuído, rodeando-se de incômodos complexos pela ver tão altamente colocada na sociedade, senhora de enormes cabidais, que não sabia sequer avaliar, no seu justo valor. Outrora, lendo as dulçurosas expressões de reconforto que periodicamente lhe enviara para a Suíça, apegara-se ao desejo de se expatriar para o Brasil, animado, porventura ainda mais, pela certeza de que, em sua personalidade superior, encontraria o ideal de amor que lhe convinha, a ele, que se reconhecia insatisfeito, incompreendido nas próprias aspirações sentimentais. Então, jubiloso, supunha a modesta professora se desdobrar em labores, como ele mesmo, digno e heroicamente, pela própria manutenção. Eis, porém, que encontrava na posse de cabedais imensos, rica, incensada por uma corte de bajuladores, enquanto ele próprio não passava de um operário seu, servidor de suas vastas propriedades. Sob quais direitos ela confessaria os sentimentos que lhe abrasavam o coração? Onde o valor suficiente para lhe recordar os castos anseios de amor, os sonhos de um futuro encantador expressos nas missivas com que se correspondiam em Esperanto? Solicitar-lhe a mão, para a realização dos esponsais? Certamente que todo o seu ser não almejava senão por uma hora sacrossanta, em que a pudesse estreitar contra o coração abrasado, a ela vinculado pelos róseos laços do matrimônio. De certo que sua alma elegera convictamente, certificando-o, desde o ingresso em Santa Maria, de que em sua figurinha atraente e serena se acumulavam todos os dotes necessários à mulher para se tornar a companheira ideal de um homem como ele. Mas, pobre emigrado do berço natal, destituído de bens materiais, sem nenhuma projeção numa sociedade a que não se impusera ainda, e, acima de tudo, simples empregado dela própria, como ousaria propor-lhe aliança matrimonial?
Max era excessivamente altivo para se expor ao ridículo ante os próprios conceitos. E o orgulho, então, domou em seus seios arroubos amorosos, tolhendo-os sob uma atitude tão intransigentemente discreta que provocava frequentes lágrimas à pobre Pamela, levando-a a acreditar não ser absolutamente amada. Comumente eu os observava, a sorrir, do meu posto de modesto tutelar de além-túmulo, investido, consoante já o confessei, de incumbências recebidas de planos superiores do espaço em torno de Pamela, e, necessariamente, também de Max, que a ele eu sabia ligado por liames espirituais indestrutíveis. E pensava, por vezes entristecido, como as convenções sociais terrenas infelicitam as criaturas. Elas próprias, emaranhadas nos enredos preconceituosos que tecem, estabelecem o agravo das próprias provações, permitindo-se descontentamentos penosíssimos, divorciadas que se aprazem de ficar da simplicidade do coração, que tudo facilitaria em torno dos seus passos. Oh! Eu vi a minha doce Pamela debulhar-se em lágrimas ocultas de todos, amargurada e sofredora, ela que tanto merecia ser feliz, isolada com as próprias mágoas nos belos aposentos que pertenceram à minha afilhada Esmeralda, supondo-se menosprezada por um coração que, no entanto, a idolatrava, mas o qual também se torturava, desencorajado de manifestar-se, escudado em pontos de vista que considerava como dignidade pessoal, mas que, em verdade, não passava de inferior sentimento de orgulho e despeito por não se ver em condições de também ofuscar a outrem com idênticos cabedais. Eu sabia ser o coração de Pamela, simples e sereno, incapaz de distinguir na fortuna que herdara quaisquer impedimentos à realização das suas nobres aspirações em torno do agrônomo suíço. Mas também a estive a passar noites insones e desoladas, esbulhando a mente para a solução de interrogativas desesperadoras, na crença de que a jovem fazendeira, ouvindo-lhe os protestos de amor, pudesse suspeitá-lo torpe e ambicioso capaz de trocar-se por benesses pecuniárias. Dizia, então, comigo mesmo, que se avenham com os preconceitos. Já é tempo de se pautarem por diretrizes mais concordes com o bom senso. Não interferirei em pormenores que só eles mesmos dizem respeito. Estão atados espiritualmente pelos mais sublimes laços de afetividade. Hão de se entender mais tarde ou mais cedo, pela própria força do sentimento que os irmana. Não obstante, tais contratempos não afetavam o progresso das eras de Santa Maria, que prosperavam a olhos vistos. Max trabalhava com amor à própria profissão, para a mulher a quem adorava, e, bem inspirado tanto no dever como nas gradas vibrações do empolgante sentimento a que se escravizava, era bem certo que operava milagres na antiga estância do comendador Siqueira de Barbedo. Vilas residenciais para colonos e funcionários surgiram onde outrora só se distinguiam casebres inóspitos tristes remanescentes dos tempos da escravatura, que o meu digno compadre Antônio de Maria não soubera a tempo expungir de suas terras, e surgiram, sob as mãos do inteligente Max, graciosas e confortáveis na sua singeleza campestre, para júbilo dos empregados da fazenda, desde o administrador ao último trabalhador braçal. A produção multiplicou-se. Os processos agrários mais modernos, inteligentemente aplicados, deram em resultado fartas colheitas, celeiros abarrotados, trabalhadores orgulhosos do próprio labor e confiantes em si mesmos e no futuro, mesas bem providas, rostos risonhos, lucros nos cofres, novos projetos para prometedor por vir, satisfação geral. Os nomes de Pamela e Max Niemeyer abençoados entre amistosos votos de prosperidade perene. Em pouco tempo Santa Maria lindou-se de mil aspectos garridos. E dir-se-ia que até as searas mais distantes e os riachos que lhe emprestavam frescor e animação, o gado e o passaredo irrequieto, como as flores recendentes e os pomares convidativos elevavam cânticos de ações de graças ao Criador Supremo,
conjugando vibrações harmoniosas com os homens num mesmo amplexo de congratulações fraternas. Escolas foram levantadas e Pamela, feliz de poder ser útil ao próximo, alfabetizava e instruía gratuitamente a crianças e adultos, fiel a uma mentalidade iluminada por superiores normas, compreensiva das necessidades urgentes da pátria, e, por isso mesmo, servindo humilde, mas eficientemente, no setor que lhe era afeto. E porque cultivasse a música, repartiu do encantamento que da divina arte recebia, com quem dele também desejasse saturar o próprio coração, e porque assimilasse as sublimes fragrâncias do Evangelho do Mestre Nazareno, distendeu o coração às lúcidas inspirações celestes e despetalou ensinamentos redentores sobre as almas simples que a rodeavam, moral e mentalmente reeducando-as para o progresso com o Divino Cordeiro. O próprio Max, a quem, de início, assuntos filosófico-religiosos não tentavam, passou a interessar-se pelas mesmas empolgantes dissertações que periodicamente ouvia fazer aos alunos, e, encantado e surpreso, deixava-se prender pela palavra inspirada da mulher amada, que lhe apontava aquele traçado luminoso por que tanto aspirava sua alma, e cuja ausência do entendimento dele havia pretendido fazê-lo insatisfeito, predisposto à neurastenia e ao negativismo. E tudo sorria em Santa Maria, suscitando dúlcidas vibrações de reconforto, depois de cerca de 60 anos de desoladora aquietação. Capítulo 5. Sombras do ontem sobre o hoje. Certa noite fui surpreendido com o chamamento vibrante do espírito de Pamela. Desprendera-se parcialmente do fardo carnal, como lhe era facultado pelos dons mediúnicos que possuía e cultivava, e para mim apelou angustiosamente, através de súplica humilde e comovedora. Encontrava-me, então, acompanhado do meu velho amigo Siqueira de Barbedo, ligado a mim, espiritualmente, por laços tão sólidos de amizade e gratidão, que ainda hoje eu me interrogo como poderá alguém render-se tanto à estima de outrem como aquele coração singular, que, mesmo em além-túmulo, validou até a veneração pequenina os serviços que naturalmente lhe prestei, simples filhos do dever, que foram. Partimos ambos ao seu encontro por atendermos aos seus apelos, cuidadosos de verificar o de que se trataria. Reconhecendo o fantasma algo ainda adensado do velho comendador, porém, e, por isso mesmo, fácil de ser percebido para alguém pertencente ao plano terreno, Pamela atirou-se-lhe nos braços, soluçante, seguindo-se amplexo efusivo indicando vibrações afins, sentimentos afetivos enternecedores, indestrutíveis. Presenciei, então, comovido, Barbedo beijá-la repetidas vezes, enquanto interrogava, comovido até a mais remota fibra do seu amoroso coração perispiritual. Não te aflijas tanto, por Deus, filha de minha alma. Que razões plausíveis para semelhante estado de desolação, impróprio de um adepto da tua fé. Porventura não há sido o Senhor generoso e magnânimo para com todos nós? É que Bentinho sofre, meu pai. E eu daria, se possível, a minha própria felicidade, para vê-lo recompensado das torturas que o feriram no passado. Penalizo-me até a aflição e angústia. Nada poderei fazer, porém, além do que já tentei até agora. E, por isso mesmo, venho solicitar de vós outros caridosa assistência para ele. Atendemo-la, visto que revigorar o ânimo desfalecente de uma criatura do Senhor, prestando-lhe assistência consolativa no pungir das amarguras, era serviço subordinado aos princípios de fraternidade que esposávamos. Sim, tornou Barbedo. Tenho para com ele, como sabes, dívida sagrada a reparar. Não me furtarei, portanto, ao ensejo de auxiliá-lo em qualquer setor. Partimos, pois, atingindo em breve o velho edifício agora imerso na solidão noturna. Sob as caricias do orvalho regenerador, mas recendia o aroma forte das ervas molhadas, o qual,
conjugado com o suave perfume das rosas e dos jasmineiros que desabrochavam viçosos, entre a folhagem do jardim, estabelecia excitantes conjuntos que das imediações faziam sacrário mágico de comunhão de essências. Desperto ainda, não obstante a adiantada hora da noite, Max Niemeyer desorientava-se em raciocínios depressores, debatendo-se entre as ânsias do coração e os fatos que reputava impedimento à consecução da própria felicidade, o orgulhoso temor de se manifestar a Pamela como pretendente à sua mão. Como agirei? Meditava, indeciso, revolvendo-se sobre um divã. Como me dirigirei a ela própria sem parecer ridículo ou animado de subalternas intenções? Quem me acreditará movido tão somente pelo coração, destituído, como realmente sinto que sou, de ambições em torno de suas posses? Amar-me-á, porventura? Oh! Porque não é simples professora, como sempre julguei. As atenções que me dispensa não serão antes oriundas da cândida bondade do seu coração? Não é com idêntica solicitude que se dirige aos colonos e serviçais? Não fala às crianças porventura tão afavelmente quanto a mim? E para o negro Antônio Miguel não sorri com a mesma expressão afetiva. Barbedo, comovido e algo tímido, aproximou-se dele sutilmente. Enquanto Pamela e eu nos dispunhamos a assistir o entendimento que se seguiria, ela ansiosa e tremente, eu sorridente e confiante. O antigo comendador, a quem eu deixara agir como bem lhe parecesse, visto não ser de minhas diretrizes interferir em assuntos tão pessoais, apôs, sobre a cabeça loura do jovem suíço, a destra espalmada em gesto protetor, enquanto lhe sussurrava as sensibilidades auditivas esta interrogação, assim estabelecendo, sem mesmo perceber, vigorosa corrente de sugestão. Porque ele não dirige as missiva confidencial, como outrora, de Zurique, participando-lhe de tuas pretensões, já que te falta coragem para um entendimento pessoal? Surpreso, Max ergueu-se. Sentira vibrar nos arcanos de sua mente a voz imperiosa de além-túmulo, a cujo poder não saberia resistir. Impressionado, exclamou em voz alta, insensivelmente respondendo ao bondoso amigo invisível. Sim, escreverei. Será a solução. Não poderei prolongar por mais tempo esta incômoda situação. Oh! Por que não me ocorreu antes essa ideia? Pressuroso e agitado, qual se a sugestão exterior o acompanhasse ainda, impelindo a ação por entre vibrações irresistíveis, procurou ele a secretaria, disposta entre o mobiliário do quarto de dormir, e, sem vacilar, traçou estas singelas frases, retratando nas expressões o caráter dinâmico que possuía. Querida e nobre amiga, ama. Tenho a impressa em minha alma com todo o vigor do meu ser. Proponho desposá-la a fim de algo tentar a bem da minha tranquilidade, pois que estou sofrendo por seu amor. Nada possuo além da minha honra pessoal e do radicado sentimento que lhe consagro. Ofereço-lhes a par do meu nome, certo de que não a comprometerão jamais. Se aceita, seja bondosa amanhã, quando nos reunirmos na sala do almoço. Se rejeita, ordene que me retire dos seus domínios, despedindo-me com uma carta, e será obedecida. Max Niemeyer colocou-a, excitado, em um envelope, o qual cuidadosamente subscritou e fechou. Saiu, em seguida, pé ante pé, desceu as escadarias até o primeiro andar onde ficavam os aposentos de Pamela. E, qual colegial vivendo a sua primeira aventura sentimental, introduziu a carta sob a porta, retornando ao quarto de dormir e acomodando-se entre os lençóis, para um necessário repouso. No velho carrilhão da fazenda soavam as duas melancólicas pancadas anunciadoras de um novo dia. 4 meses depois revolucionava-se a velha mansão de Santa Maria para a realização das bodas de sua proprietária com o técnico suíço cuja laboriosa intervenção tanto a engrandecera. A alegria era geral pelas cercanias e a própria cidadezinha de X, engrinaldada de magnólias e coqueiros,
rejubilou-se ante a notícia do auspicioso acontecimento. Todavia, notava Pamela que, não obstante o encantamento de que parecia possuído, frequentemente seu noivo deixava-se abater por crises dominantes de apreensão e incompreensível melancolia. Delicada e discreta, não se atreveu jamais a interpelá-lo, uma vez lhe reconhecendo os modos reservados, preferindo observá-lo com persistência. Foi assim que, intrigada, descobriu que, aos domingos, invariavelmente, abastecia-se ele de pequenas dádivas, úteis ou supérfluas, e visitava a penitenciaria de X para oferecer-as gentilmente aos detentos, demorando-se ali em palestras amáveis com os mesmos, aos quais intentava reanimar e confortar, porquanto, por esse tempo, já adquirira razoáveis conhecimentos do idioma português. Ofertava-lhes, de starte, vestuários, agasalhos para os dias úmidos, se os via necessitados, livros, jornais e revistas que lhes proporcionassem distrações, cigarros e perfumes, pequenos supérfluos que para aqueles desditosos teriam o valor de grandiosas manifestações de apreço. Não raro lhes fornecia até mesmo médico e tratamento, se os via doentes, assim como a própria dieta ou alimentação condigna, pois que não ignoramos quanto são desprotegidos e esquecidos os presidiários por esse imenso torrão brasileiro, por quem de direito. Em certa tarde de domingo, depois de realizado o agradável dueto de piano e flauta em honra às visitas do dia, pois também o moço europeu cultivava a música com apreciável dedicação, disse ele à noiva querida, entre curioso e entristecido, enquanto contemplavam a despedida do astro-rei de cima dos terraços, embevecidos ante a paisagem serena e formosa que se estendia sob suas vistas. Tu, que, como espiritista culta, investigadora dos arcanos psíquicos, deves conhecer muitas sutilezas em torno da alma e do caráter humanos, responde-me. Porque me assoberba o coração incoercível angústia sempre que me permito visitar a penitenciaria de X. Quando ainda na Europa igualmente me habituar a visitar esses nossos irmãos de humanidade, mas jamais senti porejar-me da fronte o suor da insuportável impressão, dramática e angustiosa, que me assalta em X. Falavam em Esperanto, o doce idioma que tão gratas recordações lhes sugeria e do qual usavam sempre que se fazia mister um entendimento mais íntimo. Ela respondeu, porém, em tom evasivo, intentando desanuviar-lhe as apreensões. És piedoso e sensível, Max, e te comove o abandono a que vês relegados os nossos pobres irmãos detentos. Sim. E verdade que eu quisera vê-los mais suavemente tratados, internos de um reformatório e não de um cárcere, amparados por assistência mais fraterna, que talvez os recuperasse com grandes vantagens morais. Todavia, hoje, pela primeira vez, tive ensejo de visitar certa enxovia quase subterrânea, pois assenta-se a 3 pés abaixo do nível do solo. Reconhecia como sendo a mesma que, em sonhos persistentes, me vejo algemado, sob torturas morais e físicas desesperadoras. Sim, Pamela. Conheço aquele cárcere desde muitos anos. Visitando hoje senti que romperam das profundezas da minha subconsciência recordações dolorosas que me feriram até o âmago do ser, falando de um pretérito terrível que minha alma ali sofreu. Enquanto o carcereiro explicava o seu histórico, sim. Eu me revi ali prisioneiro, debatendo-me entre desesperações inelutáveis, chegando a ouvir repercutirem pela estreita solidão do trágico recinto minhas alucinadas gritas de dor, de revolta e de demência. Esclareceram-me que um antigo afim da família Barbedo, acusado de desumano homicídio, fora ali encarcerado, morrendo pouco depois entre protestos de inocência e desesperações incontroláveis. Que sabes tu, minha Pamela, desse drama que eu presumo atroz? Como se chamava o desgraçado prisioneiro afim dos Barbedos? A jovem titubeou, contrafeita.
Nenhum descendente de Barbedo se autorizava a comentar o deplorável passado que enlutara, quiçá para sempre, as tradições da família. Limitou-se a responder aeriamente, enquanto o convidava a contemplar o poente rajado de nuvens róseas ou carmesins, consagrando ainda uma vez a suntuosidade das tardes brasileiras. Esses de quem falaram não eram Siqueira de Barbedo, mas, certamente, um grande e nobre coração a quem a desgraça perseguiu. Aliás, o crime de que o acusaram jamais ficou devidamente esclarecido. Sua morte impediu o bom andamento das pesquisas, o que faz que ainda hoje pese chocante interrogação sobre o infausto acontecimento. Não pense mais em tal, Max. Lembrava-se das terríveis revelações contidas no diário íntimo do comendador e não prosseguiu, preferindo silenciar. Ele, porém, fitou os mosaicos do piso do terraço, pensativo, desinteressado de qualquer outra contemplação a não ser a que o arrastava para inusitado retrospecto adentro das próprias singulares apreensões, e, findos alguns instantes, retornou em tom insólito, que a Pamela figurou saturado de expressiva emoção. Estou bem certo agora de que a reencarnação, que outrora tanto desdenhei, é a lei cuja veracidade irresistível se impõe ao nosso raciocínio como ao bom senso de cada um. Sinto as conclusões dessa lei vibrarem, dominadoras, dentro do meu ser psíquico. Eu já vivi em uma outra vida, querida Pamela. Pelustrei outrora estas ruazinhas ensolaradas e melancólicas, orladas de palmeiras rumorejantes. Desfrutei o convívio feliz da gente simples que aqui viveu em outras décadas. E aspirei o enternecedor aroma destes jardins galantes que circundam os chalés graciosos. Tudo isso me é tão familiar e grato ao coração que me pergunto se não nasci aqui, criei-me na Suíça e depois voltei, saudoso e comovido. Por vezes, lampejos de terror sacudem meus nervos, avalanches de desgraças teriam caído sobre mim. Foram reminiscências que ressurgiram dos túmulos profundos da mente ao contacto desta paisagem que nunca esqueci. E hoje, minha Pamela, revi-me naquele cárcere, desesperado e infeliz. Há dias, Antônio Miguel convidou-me a visitar o jazigo da família Barbedo, posto no Campo Santo de X, local que piedosamente frequenta semanalmente, ornamentando de lindas flores. Aqueci. Apraz-me meditar, evocando o Criador, diante da morada dos mortos. Lá se erguia, no suntuoso mausoléu, o retrato da bela Esmeralda, sorridente, sugerindo mil impressões ansiosas e tristes. Confesso-te que íntimas lágrimas se filtraram do meu coração e súbito amargor avassalou-me a sensibilidade, como se a morte de Esmeralda me houvera despedaçado o coração. Mas, depois, Miguel, afastando-se, foi prosternar-se junto de tumba humilde e anônima, situada num recanto ignorado da quadra de indigentes. Vi o preto chorar, compungido, como que atormentado por irreparável saudade. Necessariamente, interroguei sobre os despojos que ali jaziam, pois que chocantes emoções também a me incitavam, enquanto ele orava. Então, a voz ainda entrecortada, os olhos rociados de pranto, ele respondeu em tom algo enigmático para mim. Aqui está o senhor doutor Bentinho, o desgraçado a quem todos acusaram, a quem supliciaram no cárcere, mas a quem somente eu sabia que estava inocente. Eu, porém, era pobre criança escrava, de 10 anos de idade, e nada me foi possível fazer senão chorar e orar por ele até os dias presentes. Oh, Pamela, minha querida! Bentinho é aquele infeliz que morreu em desesperação no cárcere da cadeia pública que visito aos domingos. E eu fui Bentinho, sou Bentinho redivivo na outra forma corporal. Visitei o cárcere onde outrora sucumbi de dor e amargura e o próprio túmulo que guarda minhas cinzas desde muitos decênios. Um minuto seguiu-se. Instintivamente enlaçaram-se em dúlcido e comovido amplexo.
Dir-se-ia que os liames afetivos que espiritualmente vinculavam seus destinos, agora os faziam participar da realidade existente em torno de todas as singulares impressões, como reminiscências inapagáveis, que frequentemente os surpreendia. Pamela, porém, objetou, convencida da sutil gravidade de tais emersões, percebendo que Max carecia de vigoroso corretivo às forças mentais que o arrastavam para suposições que, podendo ser lidimamente verazes, também mais não poderiam ser do que meros impulsos de uma imaginação ardorosa e expansiva. Aconselho-te, querido amigo, falou ela, ponderada, como conhecedora do complexo assunto, a não te preocupares com insistência com o que pudesses ter experimentado em existências remotas, pois que se trata de conhecimentos desnecessários e, algumas vezes, até prejudiciais à emancipação de nós mesmos, emancipação de que não prescindiremos para os múltiplos desempenhos que somos chamados a apresentar na sociedade. Cogita, de preferência, das reformas morais, dos progressos que deverás realizar no futuro, tratando de adquirir e cultivar as qualidades comprovantes da consciência harmonizada com os áureos ditames do Nazareno. Como tu, todo aprendiz da ciência de além-túmulo se empenha em averiguações quanto à própria condição do seu passado existencial. Raramente o conseguem convincentemente, porém. Os dignos instrutores espirituais geralmente recomendam que nos detenhamos nos labores dessas pesquisas, pois, conhecer nosso passado espiritual constitui, como a ti vem sucedendo, antes provação do que prazer. Razão por que deves despreocupar-te dos mesmos assuntos. Se o Criador, laborando nossa organização corporal terrena, delineou nosso cérebro de molde a não conseguir registrar recordações das outras existências que tivemos, foi porque o esquecimento era o que mais convinha à humanidade por facilitar-lhe os progressos a realizar. Aliás, se nossos amigos do invisível considerarem um dia a necessidade da tua ciência quanto ao passado, ela virá-te naturalmente, de forma insofismável e convincente, sem que se torne necessário descaíres para tão chocantes apreensões. Achas que és a reencarnação de Bentinho? Não será impossível. Ele foi um emérito advogado, honorificado pela Universidade de Coimbra, passando ainda pela Sorbona. Viveu em Paris durante algum tempo e visitava frequentemente a Suíça, país pelo qual nutria singular predileção. Dizem que possuía coração amorável e compassivo e que, como advogado, abrigava grande compaixão pelos réus destituídos de recursos, aos quais oferecia gratuitamente os próprios serviços profissionais, pois que da advocacia fazia antes um sacerdócio que um meio de vida. Max ouvia-a, os olhos brilhantes, guardando silêncio. A moça prosseguiu, no entanto. Esqueçamos, porém, o velho drama dos Barbados e tratemos dos nossos planos futuros, pois muito teremos a realizar ainda. Como estão as obras do novo hospital de X, que pretendemos inaugurar às vésperas do nosso enlace? E efetivamente inauguraram a nobre instituição para a pobreza, com a qual Pamela desejara presentear a população de sua terra natal, em regozijo pelos seus esponsais com o homem a quem amava. Finalmente, chegara a véspera das bodas. Sóbrios e modestos, os felizes noivos nada haviam programado para a comemoração a não ser pequena reunião para os amigos mais íntimos. Mas os colonos da fazenda, radiantes com o auspicioso evento, organizaram festividades entusiásticas, a que Pamela houve de aquecer a fim de não desapontá-los, privando-os de um ensejo para se divertirem. Ora, precisamente nessa data, isto é, na véspera da desejada efeméride, a jovem noiva viu-se acompanhada durante todo o dia por uma vaga forma espiritual, que, sorridente e feliz, transitava pelos compartimentos da casa, como tomando parte no júbilo geral. Julgou reconhecê-la como sendo a do antigo comendador Barbedo, o que sinceramente a desvaneceu, conquanto guardasse discrição sobre a descoberta,
não a revelando nem mesmo a Max. Intensa comoção percorria, porém, sua fibratura nervosa, o que seria natural, uma vez que mudaria de estado no dia imediato. Todavia, compreendia ela tratar-se antes de suave pressão magnética, proveniente do invisível, a convidá-la a uma conjugação mais forte com as forças de entendimento espirituais. Entretanto, em virtude das atividades indispensáveis para o dia seguinte, passou-se toda a manhã e também a tarde sem que dispusesse de ocasião apropriada e serena paz para o intercâmbio com seus amigos do além, para o qual tão delicada, mas insistentemente, se sentia atraída. Após o jantar, porém, e depois da costumeira reunião para o serão da noite, com Max e os familiares que haviam acorrido para as bodas, conseguiu fazê-lo. Recolheu-se cedo, participando ao noivo a urgência de mais amplo repouso a fim de se revigorar para as fadigas do dia intenso que se iniciaria na manhã seguinte e, despedindo-se dele com afetuoso ósculo, convidou afável e carinhosa. Desejo, ao demais, orar calmamente, agradecendo ao Senhor a inapreciável dádiva que me concede como nosso esponsalício, rogando-lhe ainda que a ambos nos conceda inspiração e forças para o bom cumprimento dos nossos deveres de cônjuges cristãos evangelizados, frente às nossas consciências e às suas magnânimas leis. Convido-te a orar também, no recesso do teu quarto de dormir. Deverei iniciar a concentração das minhas forças mentais, com espaço, às 22 horas. Peço-te que me acompanhes com as tuas, às mesmas horas, para uma feliz comunhão de pensamento. Abraçaram-se comovidamente e se separaram, esperançosos e felizes. Pamela subiu aos andares superiores, na fachada central do edifício, encaminhando-se para um dos locais da casa no qual não se permitiria jamais alterar a menor disposição decorativa. Tratava-se do gabinete de estudos de Esmeralda, a que o velho comendador, mais tarde, acrescentara sugestivos pormenores. Nesse local atraente, cuja atmosfera serena e grave emocionaria o visitante, predispondo-o a sublimes exaustos do pensamento, dir-se estampar-se também o cunho religioso, vibrado de corações ardentes de fé que ali teriam procurado elevar as próprias forças em busca das bênçãos celestes, através de sentidas orações. Era uma grande sala tapetada, severamente mobiliada em jacarandá, atestando o uso senhorial das decorações domésticas do passado. Ao longo das paredes, armários repletos de livros preciosos, em vários idiomas, álbuns de retratos e desenhos, arquivos de correspondência e apontamentos confidenciais, tudo quanto intelectualmente pudesse traduzir a sedutora personalidade da amada filha de Barbedo. Ao centro, grande mesa estilizada, coberta com valioso tecido aveludado. E pelas sacadas e balcões das janelas, entre os quais flores trepadeiras se enroscavam, reposteiros pesados emprestavam discrição e recolhimento. Dir-se-ia um santuário de antigos iniciados, murmurara Pamela aos ouvidos de Antônio Miguel, quando o velho serviçal lhe mostrara as dependências da casa, à sua chegada. Com efeito, ao fundo, suspendia-se à parede um grande quadro a óleo retratando Allan Kardec, e, por baixo, esta inscrição singular, vazada do Evangelho do Nazareno: ninguém poderá entrar no reino do céu sem renascer de novo. E outra após, sugestiva e típica a um só tempo, recordando a obra de eleição realizada por aquele emérito devassador dos planos invisíveis. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente, tal é a lei. Para além, confrontando com essa parede tornada encantadora pela ideia que expressava, deitavam portas de vidros multicores para o amplo terraço engrinaldado de jasmineiros, onde o sol e o luar gostavam de refletir seus raios miríficos, alindando o âmbito interior como bênçãos de paz aos corações que ali se congregassem para a comunhão com as forças do alto. Nesse mesmo local, outrora preferido por Esmeralda, habituara-se Pamela a orar diariamente,
Após a leitura edificante e iluminativa que sistematicamente fazia, pequeno relógio, artisticamente esculpido em porcelana, marcava 21 horas quando a jovem ali penetrou, completamente só. Pelas cercanias o silêncio caíra, convidando as almas a confabulações consigo mesmas, através de sadias meditações. Recordando-se, porém, que convidara Max a uma comunhão de pensamentos através da prece, ao soar das 22 horas, tomou do seu livro preferido, conservado invariavelmente sobre a mesa de estudo,